Salve galera maravilhosa da Nação Jamilqueira, aqui é o professor Pablo Jamilque, começando uma série nova no canal. Que série é essa? Português diário. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar várias frases, várias sentenças para que você aprenda a corrigir algumas frases, acabar com alguns erros do dia a dia e dessa forma você vai aprendendo língua portuguesa automaticamente, tá? Você vai ver em cada episódio do Português Diário eu vou colocar 10 frases e nós vamos corrigir essas 10 frases, sempre pensando em uma questão de gramática, quer dizer, o que é que diz a norma, e pensando também numa questão de estilo, para que você tenha uma expressão não necessariamente rebuscada, mas uma expressão autêntica, uma expressão que nós podemos chamar de escorreita, isenta de erros. E eu espero que você curta. Então a primeira coisa que eu vou pedir para você é o seguinte: clica aqui do lado para fazer inscrição no canal e ativar as notificações. Eu posto vídeo no canal todos os dias. E aí agora você já sabe, quando eu postar Português Diário, você vai estar lá, Português Diário, exercícios e o número 1 a 10, 11 a 20 e daí pra frente para você poder maratonar essa série nova que eu estou lançando aqui no canal. Depois eu quero o seu feedback a respeito da série, tá bom? Vamos começar então? Olha só, Português Diário, frases para você aprender enquanto pratica. Primeira frase aqui, primeiro exercício. Fui na cozinha e pedi para a empregada me preparar a comida. A janta não estava pronta, mas ela estalou 2 ovos para me matar a fome. Sentei-me na mesa e comi tudo. Talvez você nem tenha percebido os erros que há nessa sentença. Agora eu vou corrigir, você vai avaliar o que é que estava errado, porque eu vou explicando. A correção é: fui à cozinha e pedi à empregada que me preparasse uma refeição. O jantar não estava pronto, mas ela me estrelou 2 ovos para eu matar a fome. Sentei-me à mesa e comi tudo. Bem, então vamos lá. Fui na cozinha. Por que eu tive que mudar para fui à cozinha? Porque a regência do verbo ir pede para nós a preposição a e não a preposição em. Aqui você tem a preposição em. Aqui você tem a preposição a somada com o artigo a, que gera o acento grave indicativo de crase. Depois, pedi para a empregada me preparar a comida. Essa forma, pedir para alguém fazer algo, isso aqui é algo mais informal, certo? Então, para evitar essa informalidade, você substitui a preposição para pela preposição a, que vai se somar ao artigo e formar outro caso de acento grave indicativo de crase. Pedi à empregada, e aí eu desenvolvi a oração, ó, que me preparasse uma refeição. Eu substituí comida por refeição. Pablo, sou obrigado a substituir? Não, eu fiz essa substituição só para mostrar para você uma alternativa, tá? Agora você vai notar que eu troquei a janta por o jantar. A janta é uma forma informal, certo? Por quê? Porque a palavra janta é uma forma derivada do verbo jantar. E quando você quiser fazer menção àquela refeição, é preferível utilizar o jantar. O jantar não estava pronto. Mas ela, e agora vem o caso, mas ela estalou 2 ovos ou ela me estrelou 2 ovos. O fato de eu ter colocado me aqui foi só para fornecer uma opção, tá, a mais. Ele é desnecessário, não é obrigatório, não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo é essa forma, estalou e estrelou. Hoje, as duas formas valem, tá? Tanto falar ovos estalados, ovos estralados, mas a forma original era ovo estrelado. Por que estrelado? Porque quando você frita o ovo e o quebra na frigideira, a forma lembrava, uma estrela por causa das suas pontas ali. Então a forma original é ovo estrelado. E por isso eu optei por ela estrelou 2 ovos. E aqui, ó, perceba, aqui estava para mim matar a fome. Acontece que mim não pratica a ação, certo? Eu não posso usar o mim aqui, eu tenho que usar o eu, para eu matar a fome. Sentei-me à mesa. Pablo, qual é a diferença entre sentei-me na mesa e sentei-me à mesa?
Sentar-se à mesa é fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Estou sentado à mesa. Sentar na mesa é colocar a bunda aqui em cima. É sentar sobre a mesa. Então é sentar-se à mesa com o acento grave indicativo de crase aqui, ó. Bonitinho do jeito que tá. E comi tudo. Resolvemos o exercício número 1. Número 2. João está na janela. Olhem ele. Se ele estivesse na janela, ele estaria sobre a janela. Agora, se ele estiver ali, né, não em cima da janela, a forma que se emprega é João está à janela. Tá? Você não usa a preposição em aqui, você usa a preposição a, o que gera o acento grave, porque você está somando a preposição a mais o artigo a que antecede janela. E você não utiliza olhem ele, porque ele é um pronome pessoal do caso reto. A função primordial dele é de sujeito. E aqui você está utilizando o elemento como complemento do verbo. Nesse caso, em vez de utilizar olhem ele, a forma correta é olhem no. Por quê? Porque quando você tiver uma forma verbal terminada em som nasal, né? Em som nasal, oi ou m, em vez de você utilizar o, a, os, as, você utiliza no, na, nos ou nas. Em vez de olhem o, você diz olhem no. Isso aqui tem a ver com o emprego dos pronomes, tá bem? Corrigido exercício 2. Exercício 3. Terá uma festa hoje que não comparecerei. Tá, nós temos alguns erros aqui. O primeiro deles é você usar o verbo ter no lugar do verbo haver. Quando significar existir, ocorrer ou acontecer, você não usa o verbo ter, você usa o verbo haver. Então, em vez de terá uma festa, você usa haverá uma festa. Tá? Então tá aqui, ó. Terá uma festa, haverá uma festa. Agora, outra coisa que eu quero que você perceba é o seguinte. Quem comparece, comparece a algum lugar. Então estava faltando a preposição a. A forma correta é haverá uma festa hoje, a que não comparecerei. Quer dizer, eu não comparecerei à festa, certo? Eu preciso da preposição proveniente do verbo comparecer. E aqui nós corrigimos o nosso exercício número 3. Você está entendendo qual é a proposta do quadro aqui? Colocar as frases e as correções para eu explicar para você como é que funciona isso. A moça disse para mim, muito obrigado, muito agradecido. Bem, aqui nós temos uma coisa importante. Esse para mim hoje já é muito utilizado, apesar de ser um registro mais informal. Preferível seria dizer, a moça disse-me, certo? Utilizando o pronome corretamente aqui, ó, como complemento. E como é uma moça, ela diz muito obrigada, muito agradecida, porque essas formas fazem concordância com a pessoa. Se fosse um menino, ele diria muito obrigado, muito agradecido, mas nesse caso é uma menina, então ela diz muito obrigada, muito agradecida, para realizar essa concordância gramatical dentro da sentença. Exercício número 5. Se acabou a esperança. A correção é acabou-se a esperança. Por quê? Tá vendo este se? Este se aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. E existe uma regra. A regra é a seguinte: você não pode começar uma frase em português com o pronome oblíquo átono. O correto, então, é lançar mão de um recurso que nós chamamos de ênclise, ou seja, o pronome após a forma verbal. O correto é acabou-se a esperança. Perfeito? É dessa maneira que você utiliza. Exercício 6. Se te disserem isso, não crê não. Tá, vamos lá. Cuidado. O que nós temos aqui é este se não é igual a este se, porque este se é um pronome. Este se é uma conjunção. É semelhante à palavra caso. Beleza? Se te disserem isso, não crê não. O que acontece aqui? Aqui nós estamos falando de uma forma da segunda pessoa, ó, te. Se te disserem isso,
não crê, não. E agora nós estamos trabalhando com um imperativo aqui. Nesse caso seria não creia, né? E evidentemente seria não creias, porque é a segunda pessoa. Nós temos que manter o que se chama de uniformidade de tratamento. Se eu utilizei a segunda pessoa lá atrás, eu utilizo novamente, porque está dentro do mesmo período. Então, a forma de corrigir é, se te disserem isso, não creias. E você não precisa repetir o não, porque é português e não francês. É no francês que você tem o não repetido, né? Não na língua portuguesa. Atirou no pássaro e matou ele. Bem, comece com o primeiro erro, que você não pode atirar num pássaro, tá? Mas, fora isso, vamos corrigir a gramática aqui. Ele é pronome pessoal do caso reto. Não pode figurar como objeto, como complemento. Então, em vez de você dizer matou ele, eu preciso usar outro pronome para colocar o complemento do verbo matar, que retome o pássaro. A forma correta é atirou o pássaro e o matou, ou atirou no pássaro e matou-o. As duas formas seriam corretas. O que eu quero que você entenda aqui é que o pronome correto para você utilizar é o pronome o e não o pronome ele. Exercício 8. Não brinca, me aborrece. Opa, então, peraí. Não brinca, me aborrece. Eu tenho que pensar no verbo brincar, certo? No verbo brincar. Aqui eu tenho uma forma de imperativo. Então, eu brinco, tu brincas, isso é segunda pessoa, beleza? E aí, só que para eu montar o imperativo negativo, eu não uso a segunda pessoa do que a gente chama do presente do indicativo. Eu brinco, tu brincas. Nós usamos o presente do subjuntivo, que eu brinque, que tu brinques, certo? Então eu deveria escrever o quê? Deveria dizer não brinques, beleza? Segunda pessoa. E mantendo a segunda pessoa, eu utilizaria aborreces-me. Tu me aborreces, tu aborreces-me. Aqui eu estou usando segunda pessoa. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou tentando mostrar para você que a segunda pessoa é utilizável e que quando você for utilizar, você tem que manter essa uniformidade das duas sentenças, tá? Não estou dizendo que você seja obrigado a utilizar a segunda pessoa, mas se for utilizar, utilize corretamente. Exercício 9. Tem na sala uma pessoa que deseja falar consigo, papai. Apesar de os portugueses, né, lá na terrinha, lá em Portugal, utilizarem o consigo, nós não estamos utilizando isso no português aqui no Brasil. Então, vamos começar pelo básico. O verbo ter está no lugar do verbo haver. Precisa remover. Coloque então a, porque é no sentido de existe, né? No sentido de existir, a na sala, e eu estou intercalando aqui uma expressão de natureza adverbial. Essas vírgulas não são obrigatórias, mas para conferir maior clareza, ou mais clareza nesse caso, perdão, eu coloco as vírgulas, tá? Uma questão de estilo. Há uma pessoa que deseja falar contigo, papai, indicando aqui nesse caso a segunda pessoa e não a terceira pessoa, porque no português brasileiro a forma consigo tem natureza reflexiva. Aqui no Brasil nós usamos para dar uma ideia reflexiva. E o último exercício deste episódio, me passa o livro que emprestei-te. Você já sabe que não se começa a frase com o pronome oblíquo, então me passa o livro está errado. A forma correta seria passa-me o livro. Passa-me. Eu tenho aqui o passa, passa-me. Tu é a segunda pessoa. Por isso, passa-me o livro que te emprestei. Por que eu tenho que tirar daqui o te e jogar para antes do verbo? Algumas pessoas falam assim, mas é tão bonito deixar depois do verbo. Só que nesse caso, eu tenho o que é um pronome relativo. E existe uma matéria chamada colocação pronominal, que é basicamente o que a gente está estudando aqui, que diz o seguinte: além de eu não poder começar uma frase com pronome oblíquo e ser passa-me
eu tenho que observar se existe alguma palavra atrativa, e nesse caso existe, que é a palavra que, o pronome relativo puxa o pronome oblíquo para antes da forma verbal. Então o correto é: passa meu livro que te emprestei. Nesse caso temos algo chamado de próclise, certo? Uma próclise obrigatória. Tudo bem? Curtiu esse quadro? Quero o seu feedback. Diga aí, Pablo, gostei desse quadro, Pablo, quero mais, quero que você lance mais vídeos dessa natureza, porque daí eu produzo para você, tá? Tenho mais de 1000 sentenças desse tipo com que nós podemos trabalhar. Curtiu? Se você curtiu, deixa o like, o seu comentário, compartilhe o vídeo. Outra coisa muito importante, faça a inscrição aqui no canal e ative as notificações. Na descrição tem grupo do WhatsApp, tem grupo do Telegram, tem o meu canal de filosofia e outra coisa, importantíssimo, tá? Saiba diferenciar o que é correção gramatical para determinadas circunstâncias, o que é nível formal ou informal. Por exemplo, agora, eu falei para você, na descrição tem isso, tem aquilo. Certo? Se fosse para trabalhar com um nível mais formal, eu diria na descrição há isso, há aquilo. Entende? Mas é só para você entender que existem níveis de formalidade. Outra coisa, se você quiser participar do meu curso de língua portuguesa, para resolver todos esses problemas e aprender tudo de língua portuguesa, é só você clicar no site que está ali embaixo, www.pablojamilk.com.br, e vir para o método Jamilk. Até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiros!